A paz do Senhor. Hoje nós vamos aqui para o nosso segundo dia de aprendizado do propósito A Mulher Virtuosa. E hoje, o primeiro vídeo eu fiz semana passada que falou sobre Eva, né? O exemplo de Eva aí de não apontar o erro do outro, não de assumir a sua autorresponsabilidade, né? E de perdoar também, né? Podemos aprender a questão do perdão também. Mas eu quero que hoje, nossa segunda mulher hoje é Sara. Vamos aprender com o erro de Sara. Vamos aqui para Gênesis 21. Hoje nós vamos ler Gênesis 21, versículo 9 e 10. Só que vamos falar um pouquinho da história. Nós sabemos que Abraão e Sara receberam a promessa de ter um filho, só que os dois já estavam idosos, avançados em idade. E o tempo passou, e essa promessa não se cumpria. E nós vamos, se a gente for ler aqui, ó, voltar aqui um pouco para trás ali, pouco antes do 21 ali, a gente vai ver que Sara vai ter a errada ideia de pedir a Abraão para se deitar com a sua serva Agar. E ele vai aceitar isso, né? E ele vai ter um filho com Agar que vai se chamar Ismael. Aqui nós já temos esse grande erro da impaciência, da incredulidade. E nesse versículo aqui que a gente vai chegar, vai ler aqui, o que acontece? A gente tem aquela passagem que o anjo aparece para Abraão, né? E ele fala que no tempo determinado Sara estaria grávida. E isso acontece, se cumpre, Deus falou, não tem conversa, vai acontecer. Ela está grávida, ela ganha o bebê. E aqui vai ter a parte do desmame. E Sara vai ver que Ismael está zombando da criança. E isso vai irritar Sara. Mas se a gente for analisar, a gente pode deduzir que isso aqui foi só a cereja do bolo, né? Sara só precisava de mais um motivo. Com certeza, quando ela engravidou e teve o bebê, a Ismael e a Agar já não começou a descer mais, né? Já não começou a descer mais, porque se a gente for ler ali para trás, a gente vai ver que Agar e Sara já tiveram problemas depois que ela engravidou de Ismael, mas o nosso contexto aqui é outro. Eu quero focar em Sara, eu quero focar no erro que ela cometeu juntamente com Abraão, porque o nosso propósito aqui é focado na questão da mulher virtuosa, então fala de casamento, fala de família, e nós estamos aqui para aprender com os erros e acertos. E nós vamos aprender hoje com o erro de Sara. E Sara vai dizer assim, depois que vê Ismael zombando da criança, né? Vai dizer assim, capítulo 21 de Gênesis 9 e 10. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que estava tinha dado a Abraão. Vamos lá de novo. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Ela chega, depois da cereja do bolo, né? Depois de só precisar de uma gotinha para transbordar ali, fala, ó, manda fora, deita fora, manda embora. Porque o filho da serva, da escrava, não vai herdar junto com o meu. E Abraão faz isso. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Deus cuidou de Agar e de Ismael, nós sabemos disso. E Deus falou para Abraão, faz isso, né? Porque Deus tinha um propósito. E até porque quando Deus fez a promessa da descendência de Abraão, Deus não pediu ajuda. Nós vemos aqui qual que foi o maior erro de Abraão, de Sara e de Abraão, querer ajudar Deus. Na impaciência deles, especificamente na impaciência, eles quiseram ajudar Deus. Vamos dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa de ajuda. Se Deus ele fez uma promessa, no tempo certo ele vai cumprir. Qual que é a nossa parte? Permanecer na fidelidade, no amor, na fé, na paciência. Permanecer naquilo que agrada ao Senhor, tendo uma vida que agrada ao Senhor. Estar debaixo da direção do Senhor. Guerrear as guerras que Ele manda. Descansar, esperar, seguir as direções do Senhor. No tempo dele, Ele vai cumprir o que Ele falou. Ele não precisa da nossa ajuda. E Sara e Abraão tentou ajudar Deus. E qual foi o resultado? Deu errado. E o que nós
podemos aprender aqui. Sara, ela é mãe de nações e ela é um exemplo. Ela é uma mulher que chamava Abraão de Senhor. Nós podemos tirar muitas coisas boas de Sara, mas a palavra que o Senhor nos deu hoje aqui é para aprender com o erro dela. Sara não foi perfeita, perfeito só foi Jesus Cristo aqui na terra. E nós temos que aprender com esse erro. Um erro, uma decisão errada, ela pode colocar muitas vidas em risco. Quando um casal erra, a família pode sofrer com aquela consequência, com a consequência do erro. Existem bênçãos e maldições. Quando eu ando em santidade, eu tenho as bênçãos. Quando eu peco, eu tenho a maldição. E o que nós podemos aprender aqui? Sara, a ideia errada foi de Sara. Quem consumou a ideia errada foi Abraão. O erro, então, foi do casal. E isso trouxe consequências. E que nós podemos aprender. Quando eu erro, eu preciso primeiro assumir o meu erro. Sara não assumiu o seu erro, pelo menos não está escrito aqui que Sara percebeu o que ela tinha feito. Nós precisamos assumir, não, peraí, o erro foi meu, a iniciativa do erro foi minha, o casal errou, mas peraí, então vamos nos arrepender, eu vou me arrepender. Eu vou para esse lugar de arrependimento, de conserto no Senhor. E junto também, o casal junto. Qual que é a consequência? Teve consequência grave? É algo que não dá para anular a consequência? Não, então vamos junto buscar sabedoria ao Senhor e vamos passar por isso juntos. Ou às vezes, bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor nos livra das consequências dos nossos erros, né? Nem tudo de ruim que a gente faz, Deus deixa vir em cima. Tem coisa que o Senhor nos livra. Não que Ele é um Deus injusto, mas Ele é um Deus misericordioso. É nesse sentido que eu tô dizendo. Por exemplo, às vezes você conta uma mentira. Você se arrepende dessa mentira. Porque às vezes aquela mentira não vai ter um impacto na vida de alguém, teve na minha, porque eu pequei, né? Entende o que eu tô dizendo? Não de pegar Deus e ter um Deus como que passa pano. Não é esse sentido que eu tô dizendo. Mas tem erros que são pequenos e às vezes não vai trazer uma consequência para os outros à minha volta. É algo que se eu for lá e confessar, olha, eu menti isso daqui, me perdoa. Entende? Por exemplo, contando um erro meu, né? Um pecado meu. Teve uma vez que eu quebrei um aspirador de pó do meu marido que ele tinha pegado emprestado. Eu quebrei e fiz de uma forma lá para que na hora que ele abrisse ele pensasse que era ele. Na época eu não conhecia Jesus, não estava com Jesus. Por mim estava tudo certo, não estava fazendo mal para ninguém. Quando ele foi abrir, ele achou que ele tinha quebrado. Resultado, ele ficou com quebrado, comprou outro pro cara que tinha emprestado para ele. Passou-se alguns anos, eu me converti, o Senhor me lembrou dessa mentira. Eu cheguei no meu marido e pedi perdão. Não foi algo que prejudicou, que trouxe. Entende o que eu tô dizendo? Deus não. Se Deus me cobra aquela mentira ali, agora você vai sofrer. Não. Deus foi misericordioso por causa da minha ignorância. Mas eu cheguei no meu marido depois, quando eu me converti, o Senhor me fez lembrar disso e confessei esse pecado para ele, essa mentira, e pedi perdão para ele. E ele me desculpou e ficou tudo bem. Entende o que eu tô dizendo? Então, se for um caso desse, amém, então, me perdoa, vamos seguir em frente, vamos consertar. Agora não, nesse caso aqui, isso teve consequência, teve um filho, né? Então, se esse erro trouxe consequências que vamos ter que enfrentar, vamos enfrentar junto, seguindo a direção do Senhor, cheios do Espírito Santo. É importante o casal buscar o Espírito Santo, é importante termos isso, saber lidar com as consequências do nosso erro com humildade e sabedoria. O Espírito Santo, ele produz essa humildade, ele produz em nós essa sabedoria. Eu preciso reconhecer o meu próprio erro. E quando, irmã, o erro é só do meu marido, né? Como foi no caso de Eva, não. Quando o erro é do meu marido, nunca dizer para ele eu te avisei. Isso mostra arrogância. Sabe, quando a gente avisa, isso aqui não vai dar certo, a pessoa erra e a gente chega toda cheia de orgulho. Falar, eu te avisei, o que isso vai edificar, o que isso vai ajudar na situação? A mulher virtuosa, ela tem que saber o que ela fala. Se o que eu vou falar não vai edificar, então eu vou ficar calada. Simples desse jeito. Mas a gente quer mostrar que tem razão, né? Vamos ler aqui, vamos lá em Provérbios. Provérbios 15, 1 vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, tendo exemplo aqui do casal que errou, né, e teve consequências,
Vamos aqui pegar isso aqui, ei mulher, ei marido, a palavra branda, ela desvia o furor. Quantas vezes eu vivi isso, eu vi isso. A pessoa chega com a palavra dura, a outra veio com a palavra branda, a outra murchou na hora. Aí o Senhor me lembrava desse versículo, a palavra branda desviou o furor, mas a dura, ela suscita a ira. Então, que nós tenhamos uma palavra mansa, uma palavra leve, branda, de amor, de respeito, de humildade, de sabedoria. Que aquilo que sair da nossa boca edifique o próximo. E vamos ler aqui também Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Rixosa, briguenta, iracunda, nervosa. É melhor o homem viver sozinho num deserto do que estar com uma mulher briguenta, nervosa. Sabe essas mulheres que tudo explode? Hoje em dia tem se exaltado muito esse tipo de mulher. A gente entra no Instagram, vê os vídeos. Ah, que a mulher brinca, minha mulher é briguenta, minha mulher é isso. Gente, isso não é bíblico, tá? Misericórdia, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, não. A mulher, Deus fez ela para ser branda, para ser mansa, para ser consolo dentro do lar. E a gente vê uma exaltação da mulher macho, da mulher que briga e faz acontecer, e quebra o pau, da mulher raivosa, da mulher rixosa. Isso não é bíblico. Da mulher iracunda, isso não é bíblico. A mulher, ela é consolo. A mulher é aconchego. A mulher, ela não é isso que está sendo exaltado hoje. Provérbios 25, 24. Vai dizer assim: melhor é morar num canto de águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. A Bíblia condena a mulher briguenta, a mulher nervosa, aquela que só aponta o erro, aquela que quebra o pau dentro de casa. Não, Deus não nos chamou para isso. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas. O nosso valor excede. Que sejamos mulheres virtuosas, que a gente venha aprender com Eva, não apontar o dedo, mas olhar para o nosso inimigo, que Efésios 6 diz, e que sejamos, que venhamos aprender com Sara, sabe, reconhecer o nosso erro, não culpar o outro, não jogar no colo do outro, eu errei aqui, o erro começou em mim, mas você se vira e resolve isso. Não, porque foi Sara que fez, foi isso que Sara fez. Falou, resolve aí, manda embora, manda embora. Não, isso não tá certo. Vem cá, meu bem, vamos sentar, vamos conversar. Nós erramos e nós precisamos fazer o caminho de volta. Me perdoa, o erro começou em mim. Não, o erro começou no marido. Olha, meu bem, tudo bem. Vamos aqui, vamos recomeçar. Vamos juntos, cheio do Espírito Santo, buscando direção de Deus. Vamos recomeçar, vamos de novo. Mas não vamos desistir um do outro, não vamos desistir da nossa casa. Que os nossos erros, eles sirvam para nos ensinar. Sabe, que a gente saia mais crente, que a gente saia mais cheio do Espírito Santo, coração mais quebrantado. Sabe, que a gente não tenha vergonha de se humilhar nos pés do Senhor e pedir perdão. E pedir perdão também para quem a gente feriu e recomeçar, né? Então vamos finalizar essa mensagem com uma oração. Senhor Deus Pai, eu te agradeço, meu Pai, por essa mensagem. Ah, meu Deus, perdoa os nossos erros, nos ensina, Senhor, a perdoar, a ser humilde, a ser manso, a lidar, meu Pai, com as consequências, nos dê sabedoria e humildade que vem do Senhor, Jesus. Oh, meu Deus, fortalece o laço, fortalece, meu Pai, o casamento na verdade, no amor, meu Pai, na humildade. O Senhor tem falado dessa humildade, dessa sabedoria. O Senhor nos chamou, Pai, para sermos rixosas, briguentas, em nome de Jesus, Senhor. Que sejamos mansa e humilde como Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.